Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. A gente está feliz com o Senhor. Amém. Glória a Deus. Como dizia o salmista, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. É um privilégio estarmos aqui mais uma vez, né, irmãos? Sim. Para adorar e bendizer o nome do Senhor. A palavra que o Senhor colocou no meu coração está lá em Evangelho Mateus, Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, né? Capítulo 5, versículo 13. Capítulo 5, versículo 13. Amém? Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor Jesus, né? Quando ele sobe ao monte, né? E o famoso, né? Sermão da montanha. Vamos lá. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder seu sabor, com que se há de salgar? Para nada mais é bom senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sobre um castiçal, e dá a luz a todos que estão na casa. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Amém. Amém. Glória a Deus. Aqui o Jesus, né? Ele dá um ensinamento a seus discípulos, né? E aquele povo que lá estava naquele monte, sobre o sal, né? O sal ele tem um significado muito interessante, né? Ele é um composto, né, da natureza que tão simples, né? Tão simples é o sal, né? Mas de fato sem ele tudo se torna insonso, tudo se torna sem gosto. Sem sabor, né? Se torna uma coisa meio... E por que Jesus, né, falou que nós somos o sal? Porque eu e você viemos justamente dar esse sabor, né? Viemos dar essa direção na terra, né? Ser esse diferencial na terra. Que sejamos simples como o sal, mas por onde passarmos, que nós venha dar sabor. Por onde passarmos, que nós venha levar luz. Por onde passarmos, que nós venha levar as boas novas, né? Então, como Jesus diz, né? Vós sois a luz do mundo, né? Nós somos a luz, né? E a luz ela resplandece, né? Por onde ela passa, por onde ela vai, ela resplandece, ela ilumina caminhos, ela ilumina escuridão, né? Então, o Senhor, como Ele falou para esses discípulos aqui há mais de 2000 anos atrás, Ele está nos convidando esta noite a tomarmos um posicionamento, né? De fato, sermos o sal e a luz do mundo. E por onde a gente passar, que nós possamos, né, impactar multidões, impactar vidas. Como diz lá no 16, né? Versículo 16: Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Amém. Glória a Deus, né? Que nós venhamos deixar essa luz brilhar diante dos homens, né? Tudo que de nós que seja de Deus, que é tudo pela graça, né? Tudo pela graça de Deus. Nós estamos hoje aqui pela graça dele, né? Pela graça dele, pelo sacrifício que ele fez por nós. Então, irmãos, nesta noite, né? O Senhor nos convida neste mundo de trevas, neste mundo de tanta aflição, nesse mundo de tanta agonia, né? Muitas pessoas agonizando por uma palavra, agonizando por uma mudança, que nós venhamos ser agentes de transformação na vida dessas pessoas, por intermédio de Jesus, que brilhe em nossa vida, por intermédio do Espírito Santo, que nós venhamos ser esta luz. Amém? Amém. Eu convido a você a orar. Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai, aqui estamos, Senhor,
para clamar pela tua misericórdia, Pai, pela tua graça, Pai. Pois sem ela não somos nada, Pai. Somos necessitados, Pai. Senhor, todo dia que acordamos, Pai, é uma dádiva, é um presente do Senhor, Pai. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos concedeu acordar hoje com vida, com saúde, Pai. E nós viemos aqui na tua casa, Pai, para te adorar e te agradecer. Senhor, que nós agora, Pai, queremos, Pai, neste dia de ceia, Pai. Senhor, pedir perdão, Pai, dos nossos pecados, que não somos perfeitos, Pai, somos falhos. Mas, Senhor, se tudo, Pai, que fizemos, tudo que pensamos, Pai, que não agradou o Senhor, que o Senhor venha nos purificar nesta noite, que nós venhamos brilhar, Pai. Se por acaso, Pai, a nossa luz esteja fraquinha, Pai, que esta noite nós saímos daqui, Pai, brilhando do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, colocamos este dia, esta noite em Tuas mãos, este culto de ceia em Tuas mãos, Pai. Crendo que Tu és o Senhor desta igreja, Tu és o Deus desta terra. E Tu continua, Pai, em nosso meio, Pai. Amém. A Tua palavra, Pai, continua viva, Pai. A Tua palavra continue eficaz. E foi, aleluia, por intermédio da palavra, Pai, que o Senhor falou, haja luz e houve luz sobre esta terra, Pai. E que hoje, Pai, aleluia, neste dia, nesta igreja, Pai, a Tua luz, Pai, venha resplandecer sobre nós, sobre a vida de cada um, sobre cada irmão, cada irmã aqui presente, Pai. Que essa luz, Pai, venha brilhar e que por onde passarmos, Pai, nós venhamos ser, Pai, canal, venha ser agente de transformação, Pai, na vida de pessoas, Pai, por intermédio do nosso testemunho, por intermédio do nosso caráter, Pai, que se semeia o caráter do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos e te louvamos e bendizemos o Teu nome esta noite. Quem crê, diga amém. Amém, amém. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Amém. Amém. Pergunta para essa pessoa que está do lado aí, onde é que você estava? Pessoal que não estava no culto no Bosque da Mata, onde é que você estava? Amém. Semana passada, né, fizemos um culto ao ar livre, né? Que bênção, né? Que glória. Com certeza teremos outros, mas não vai ser no dia do culto, né? Amém. Essa foi uma exceção, né? Glórias a Deus. Ele foi o primeiro de muitos. Amém. Aleluia. Do próximo a gente vai se organizar melhor, vamos fazer uns folhetinhos evangelísticos, né? Mas amém, tudo é aprendizado. Amados, vamos adorar a Deus? Eu gosto muito do Salmo 23, aquela parte que diz, né? Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor te alcançará e te seguirá todos os dias da tua vida. Nós queremos começar o culto declarando essa verdade, que a bondade de Deus vai nos alcançar. Amém. Aleluia! Você toma posse dessa profecia? Amém. Aleluia! Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando? Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei bondade. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos.
tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, dou o meu ser, te entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia! Nós cremos, Jesus. Aleluia! A palavra de Deus diz que nada pode nos separar do seu amor que está em Cristo Jesus. A bondade dele vai nos seguir, vai nos alcançar. Não porque somos bons, não porque somos merecedores de alguma coisa, não é porque nós somos trabalhadores, porque acordamos cedo, vamos dormir tarde, não é por nada disso, não é por aquilo que fazemos, mas é por causa daquilo que Jesus fez ali na cruz do Calvário, é por causa daquilo que Ele já conquistou por cada um de nós. Nada pode nos separar desse amor, dessa graça que nos alcança. É o favor imerecido de Deus. Por isso que está escrito: não digas que a força do meu braço que conquistou todas essas coisas, mas antes dirás que foi a bondade, a misericórdia do Senhor. É só por causa dessa graça que nós estamos aqui nessa noite. Amém? Aleluia. Aleluia. Esse Deus maravilhoso, Ele tem lembrado nesses dias que Ele é o oleiro. E esse oleiro, Ele começou uma boa obra nas nossas vidas. Amém. E Ele é fiel para terminar. Amém? Amém. Quantos querem continuar sendo esse vaso nas mãos do oleiro? Amém, Senhor. Quantos se rendem? Se rendem. É interessante que quando alguém, não sei aqui se alguém já teve essa experiência de ser assaltado, né? Tomara que ninguém. Mas normalmente quando alguém é assaltado, né? Aqueles que são inteligentes, né? A primeira coisa que faz, eu me rendo. Eu levanto as mãos bem alto, né? A Bíblia diz: não resistais ao homem mau. Então, o certo é se render, né? Então, quando o bandido entra, eu me rendo. Mas por que a gente tem tanta dificuldade de se render, né? Para que os propósitos de Deus se cumpram nas nossas vidas, né? Diga para o Senhor nessa noite: Senhor, eu me rendo. Amém? Eu me rendo. Aleluia. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Tu és o oleiro e eu o vaso.
Pode dar um aplauso ao Senhor Jesus. Hoje pela manhã eu tive a oportunidade de participar. Às 6 da manhã, né, a gente tem um grupo de oração da empresa que eu trabalho. É uma oração online, né? Tem um grupo de oração. E o irmão que abriu o estudo da manhã, ele abriu com aquela palavra. Quando Davi fez algo muito feio que ele não podia ter feito, né? Que era o recenseamento de Israel, né? Deus não gosta que fica contando número, que engraçado, né? A gente gosta de contar números, né? Minha igreja tem tantos membros, né? E Deus não gosta disso, né? Ele proibiu que fosse feito o censo de Israel, mas a Bíblia diz que Satanás instigou Davi a fazer o censo. E Davi caiu na de Satanás e foi lá e fez o que não era para fazer, que era para contar o número, né? E por causa disso Deus mandou uma praga sobre Israel, né? Por causa do erro do líder, todo mundo pagou o preço, né? E aí Davi, ele fez uma oração, né? Que eu caia na mão de Deus e que eu não caia na mão do inimigo. Então é melhor cair na mão de Deus, irmão. É melhor ele ser o oleiro, né? Porque cair na mão de qualquer outra pessoa que não é Deus. Então, se você cair na mão de Deus, se você se render ao oleiro, fica tranquilo, você está em boas mãos, amém? Glórias a Jesus. Amém. Aleluia. Nós queremos declarar que esse Deus poderoso, ele tem ciúmes de você, amém? Amém. Ele tem ciúmes. O Espírito que ele fez habitar em nós tem ciúmes de nós. Então, se você estiver sendo corrigido pelo Senhor, fica tranquilo. Isso faz parte do amor dele por você, amém? Amém. Glórias a Jesus. Nós queremos cantar que ele nos ama. Mudar o tom aqui, irmãos. Desculpa aí, aqui o pastor está sem o capotraste hoje, né? Para quem não sabe o que é o capotraste, é um instrumentozinho que o pastor usa para aumentar o tom do violão. Mas o violão do pastor não está aqui hoje. Então o pastor está improvisando com o violão da igreja. Então a gente vai mudar aqui o esquema aqui para ficar num tom, senão a gente vai cantar muito baixinho e ninguém vai ouvir que vocês estão cantando, só Jesus mesmo. Então vamos lá. Amor furioso de quem sou refém.
céus e a terra. Os céus e a terra se encontram no meu coração é tua. Em grande furor eu não perco o meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Sim, Ele ama. Ele ama. Ele me amou. Ele nos amou. Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Oh, meu querido, se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus ama a nós, oh, não importa que muitas vezes você não se sente amado por aqueles que você ama, e é comum que isso aconteça. O próprio Senhor vai permitir que você muitas vezes não se sinta amado, e muitas vezes Ele vai permitir que a gente se sinta até mesmo desprezado. Tudo isso Ele faz para que a gente reconheça que a graça dele nos basta, que tudo que nós precisamos é do amor dele. Se nós temos o amor dele, nós temos tudo. Se Ele me ama, se Ele te ama, ah, meu querido, o amor dele nos basta, amém? Aleluia, o amor dele nos basta. Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Ele ama, Ele ama, Ele me amou, Ele nos amou. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Aleluia, você é amado do Pai. Você é amado do Pai. Ele te ama, mesmo com as suas imperfeições, com os nossos altos e baixos, com as nossas fraquezas, com as nossas limitações, com as nossas TPM, com os nossos momentos de incerteza, de medo, de pânico, de dúvida. Oh, em todo tempo Ele nos ama, porque nada pode nos separar do seu amor. Seja TDAH, seja autismo, seja qualquer tipo de comportamento humano, seja considerado anormal, para Ele não é anormal, porque para Ele tudo é normal, tudo é simples. Não é difícil para
para Ele nos amar, porque Ele é a própria essência do amor. Ele nos ama e o seu amor nos basta. Aleluia! Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus. Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Ele ama, Ele ama. Ele me amou, Ele nos amou. Aleluia! Obrigado, Jesus. Obrigado por esse amor que nos alcançou, Senhor. Obrigado porque foi o Senhor que nos escolheu, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus, Jesus, amém? Recebe o nosso louvor, Senhor. Que suba como incenso suave até o teu santo trono. Aleluia. Você pode se sentar, amém? Graças a Deus, irmãos, amém? Amém. Os irmãos podem, por favor, abrirem suas Bíblias em Malaquias 3:10. Malaquias 3:10. A palavra do Senhor fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Amém. Meus irmãos, tem tanto ensinamento, né, nessa passagem, que por tantas vezes é lida nesse tempo de dízimos e ofertas, né, por tantas vezes é lida, porque tem muitos ensinamentos aqui. Fala sobre ordenança, fala sobre cumprimento, fala sobre amor ao reino. Mas eu quero destacar uma parte que fala aqui, que é a segunda parte do versículo 10, que fala assim, ó: e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Eu creio aqui, irmãos, que o Senhor não nos chama a colocá-lo à prova, né? Porque não se coloca à prova o Senhor, mas a provar, a experimentar, como cantou nesse louvor, né? Dessa bondade que nos segue, quando nós fazemos a nossa parte, né? O Senhor, nós fechamos brechas na nossa vida e nós damos legalidade para que o Senhor age, né? Para que Ele repreenda esse devorador que está o tempo todo tentando tirar a paz dos filhos do Senhor, né? E quando fala, provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, é a nossa certeza de que quando a gente cumpre a nossa parte em tudo, essa é uma parte, nós falamos em tudo, o Senhor nos chama a ter uma fidelidade completa com Ele em todas as áreas da nossa vida, fidelidade completa em tudo que fizermos, em tudo que agimos, fidelidade completa ao Senhor. E nós somos seres humanos, nós somos falhos.
E tem muitas vezes que a gente cai nesse meio de caminho, mas o Senhor Ele nos chama de volta, a nos consertar, a voltar para esse caminho de bênção, a voltar para esse caminho onde as brechas são fechadas, amém? E quando Ele fala desse provar aqui, eu creio, Ele está falando do experimentar. E daí eu quero ler, você não precisa abrir, lá em Salmo 34, 8, que fala assim, provai e vede que o Senhor é bom. Amém. Prova, experimentar, está falando de uma experiência pessoal com o Senhor, de algo que a gente experimenta de perto com Ele, né? E eu creio, meus irmãos, que tudo aquilo que o Senhor promete, Ele cumprirá na nossa vida, amém? Tudo aquilo que o Senhor Ele já prometeu em algum momento, independente da área da vida, Ele cumprirá, porque Ele não é homem para que minta. E o que eu quero reforçar aqui nessa passagem é sobre o confiar no Senhor. Confiar no Senhor, fazer a nossa parte, cumprir a nossa parte e confiar no nosso Senhor. Seria difícil, talvez, se estivesse dizendo para confiar numa pessoa, né? Pode ser a pessoa que a gente tem mais alta conta, a pessoa mais confiável que a gente veja, é gente, é humano e falha. Mas aqui é um chamado a confiar no Senhor, aquele que não falha e aquele que não falta. Aquele que está conosco o tempo todo. E Ele agirá. Ele agirá. Ele agirá. Nós não sabemos quando, nós não sabemos como, mas Ele agirá em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu vou colocar um louvor e você pode trazer o seu dízimo e sua oferta até lá atrás. Hoje à tarde, Pai, quando meditava na Tua palavra, Senhor, o que vinha forte no meu coração é que o Senhor vai agir. Muitas vezes não é no nosso tempo, muitas vezes não é da forma que a gente quer, mas Deus é fiel. Amém. Ainda que nós somos seres humanos e somos falhos, o Senhor nos chama a viver nessa fidelidade, nesse caminho de fidelidade com Ele. Mas a fidelidade dele não falha nunca. Pai, nós consagramos a Ti, Senhor, cada oferta, cada dízimo entregue diante do Teu altar. Senhor, conhece, Pai, Teus filhos amados, Deus. Senhor, conhece a necessidade de cada um. Senhor, conhece os anseios de cada um, que nada, Senhor, nada possa trazer preocupação em nossa vida a ponto de nos tirar a paz, Senhor. A ponto de nos tirar a confiança de que o Senhor fará, de que o Senhor agirá em nosso favor, Deus. Oh, Senhor, fortalece a nossa fé em Ti, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós consagramos a Ti, Senhor, todos esses recursos. E pedimos, Senhor, repreende o devorador, Deus, na vida de cada um dos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais um aplauso ao Senhor Jesus, amém?
Se essas palmas são para Jesus, pode ser melhor, amém? Aleluia. Glória a Deus, você pode se sentar, amém? Nós somos poucos, mas se Deus é por nós... Se Deus é por nós, né? Amém, glórias a Jesus. Só a pastora Mena que ficou do lado de cá. Ah, tem a Cris também. Amém, meus amados. Como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês? Amém. Alguém aqui com saudade de mim? Não? Com saudade de mim é só mandar um zap, né? Telefonar. Rua Milton Nascimento 357, bairro Itajuba 2, São João Batista. Pode mandar um telegrama também, um correio. Ah, sem noção dessa época, né? Da época do e-mail, não, da correspondência, né? Fax. Amém, queridos. Uma bênção estar aqui novamente, né? Hoje é culto de ceia, né? E Deus tem uma mensagem tremenda para nós hoje, que eu tenho certeza que vai ser tremendo, porque é Ele que faz tudo, né? Mas antes de compartilhar, só rapidamente lembrar os irmãos, já devem ter visto a nossa agenda do mês de maio. Então, nós estaremos marcando aí uma nova data para a continuação do seminário Imersão de Identidade, que começou com o apóstolo Ciel e não foi terminado, não foi concluído no dia. E o pastor Cristian mesmo vai estar concluindo, tá? A princípio a gente faria hoje à tarde, mas muitos irmãos mandaram mensagem pedindo, pastor, eu não vou conseguir hoje. E embora que ia ser gravado, nada é como estar presencial. Então, eu entendi que a gente deveria mudar a data. Então, nós vamos estar marcando uma nova data e vai estar sendo divulgado, tá? Ainda essa semana. Talvez até no próximo final de semana, tá? Porque é algo que a gente precisa dar continuidade. É algo que o Espírito Santo mesmo falou pessoalmente comigo, que nós precisamos concluir, né? Diga-se de passagem, Deus é um Deus que começou uma boa obra na nossa vida e Ele vai terminar. E nós também precisamos terminar as coisas que nós começamos, né? Muitos de nós temos o hábito, muitas vezes, de começar a ler um livro e não termina, né? Começa um projeto e não termina. Começa uma coisa, e a palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo disse, né? Que ninguém que vai construir uma torre, que você primeiro não bota na ponta do lápis, se você vai ter condição de terminar aquela torre, para que as pessoas depois não venham rir da sua cara, que você começou uma coisa e não terminou. Então Deus, Ele se importa com isso, Ele se preocupa, Ele quer que a gente termine as coisas que a gente começou, amém? Então, é considerado um relaxamento, né? Não está no padrão do céu, começar uma coisa e não terminar. Então nós precisamos terminar, né? Não foi culpa do apóstolo Ciel, é porque realmente o conteúdo é muito extenso, né? Daquela apostila. E a gente fez a apostila, está pronta, já está na nossa mão, então é só que terminar. E nós vamos terminar em nome de Jesus, amém? Amém. Segunda-feira agora, às 20 horas, nós vamos ter uma vigília lá no sítio da irmã Nice, lá em Canelinha, né? Então, se alguém de Tijucas quiser participar, é a nossa única vigília do mês. Já é uma vigília onde a gente vai estar consagrando e apresentando o mês de maio ao Senhor, né? Então, quem puder participar, às 20 horas lá no sítio Morada do Pai, o sítio da irmã Nice, ali no bairro Rolador, em Canelinha, tá bom? Essa terça-feira, a gente vai ter uma célula de homens muito especial. Vai estar com a gente o pastor Diego Cavalcante. Ele é da Igreja Quadrangular de São João Batista e é um pastor que ele é bem conhecido. Ele é muito convidado para conferências, né? Eu confesso que é até uma dó, né? Botar ele para pregar na célula, dá vontade para ele fazer um culto de terça-feira e chamar todo mundo, né? Se daqui a pouco o pessoal me empolgar, a gente faz isso. A princípio é uma célula de homens, né? Mas já fica aí. Se o Luiz não for viajar, né, passar o convite para o Marcelo, vai ser uma célula diferenciada, tá? O pastor Diego está a semana inteirinha nos Gideões, eu vejo ele postar vídeo o dia todo, né? O pastor Diego é um querido que eu conheci, ele é legendário também. É uma pessoa muito usada por Deus, tá? Então,
os homens que puderem ir nessa célula, lá na casa do irmão Nunes, terça-feira, 19h30. Dia 11 de maio nós vamos ter o encontro das mulheres, né? Sempre na segunda do mês. Dessa vez vai estar com a gente a pastora Caterine, que é a nossa cunhada, né? Estará ministrando. E dia 16 de maio nós vamos ter às 13h30 lá na Ibra, é um sábado, às 1h30 da tarde, um seminário com o apóstolo Leandro, que é o nosso supervisor da Visão Celular. Ele vai estar ministrando o tema Voltando à Origem, tá? Então, esses são os avisos principais. Torno a lembrar, se tiver alguém aqui que concluiu a escola de fundamentos, mesmo que seja online, se tiver alguém que concluiu, por favor me avise, que eu quero fazer pelo menos uma homenagem aos alunos que terminaram. Eu sei que lá em Canelinha tem 3, né? Porque algo que a gente aprendeu com o apóstolo René, aquilo que a gente não celebra, a gente não tem direito a ter novamente. Então nós precisamos celebrar. Seja pequenas conquistas, ou médias conquistas, ou grandes conquistas, nós temos que celebrar todas elas. Amém? E por isso também no dia 26 de maio, nós vamos estar celebrando os 19 anos do início dos trabalhos da Igreja Batista lá em Canelinha, né? Na ocasião era IB ainda, né? Mas nós vamos também comemorar essa data. Provavelmente num dos cultos de domingo lá em São João Batista. Em Canelinha, perdão. Amém, meus amados? Amém. Então, só repassando aí os avisos. Fiquem atentos sempre aos recados do WhatsApp ali do grupo, que ali a gente vai informando qualquer mudança de planos. Ainda esse mês a gente vai ter uma reunião com toda a liderança, tá? Eu vou estar marcando uma data, de repente até essa semana ainda, porque pelo menos uma vez por mês nós precisamos fazer uma reunião com a liderança. Mês passado a gente fez no primeiro, bem no comecinho da semana, né? Então fiquem atentos aí que eu vou estar definindo isso bem rápido e já vou estar passando ali no grupo, porque nós precisamos pelo menos, né, uma vez por mês ter uma reunião com todo mundo, onde a gente sempre vai trazer uma palavra diferente e é mais uma mensagem do pastor, é mais um direcionamento, porque vamos e viemos, né? Uma vez por semana a gente está junto, é muito pouco. É ou não é? É muito pouco. A gente entende a realidade de todos, entende o século que a gente está vivendo, mas é muito pouco, né? A gente precisaria estar mais tempo junto. Glórias a Deus tem a célula na casa da Gabi, né? Que é mais um momento para estar junto, embora que a célula tenha o objetivo de ser evangelístico, mas também é uma oportunidade para estar em comunhão com os irmãos. Então, sempre faça esforço para participar da célula. Amém? Bênção de Deus? Amém. Hoje é culto de ceia, né? Então vamos lá. Pastor, não pode demorar muito, né?